Boa noite, minha gente. Estamos aqui no último programa da série inadequada dessa terceira temporada. E hoje, para conversar comigo, eu vou chamar uma psicóloga paulista chamada Laís Oliveira. E a gente vai conversar sobre alienação parental. O que é isso? Como isso se configura dentro das famílias? E principalmente a gente vai conversar sobre os efeitos que a alienação parental tem na vida das crianças, dos adolescentes e, consequentemente, na vida das pessoas quando elas ficam adultas. Então, o tema de hoje é alienação parental. Eu vou escrever aqui nos comentários, vou tentar salvar, porque vocês sabem que eu tenho dificuldade com essas coisas de live ainda. Deixa eu tentar aqui. Enquanto o live não aparece. Pronto, fixado. Mas chegou, vamos começar. Vou chamar ela aqui. Oi! Olá, boa noite. Boa noite, Como você gente. Boa tá? noite, mãe. Tô bem, gente. Como tá corrido, eu não sei se vocês estão com a mesma sensação que eu, mas parece que 2020 não acabou. Às vezes eu fico, gente, acho que pelo cenário que a gente tá vivendo, né? Sim, né? Tudo muito parecido. Você me ouve? Aí na Bahia, tô. Aí na Bahia, os psicólogos já estão tomando vacina? Como que tá? Só quem tá na linha de frente do Covid. Quem não tá, não tá. Ó, São Paulo é esquisito, porque tem a cidade de São Paulo, aí a cidade de São Paulo só quem tá em linha de frente do Covid. As cidades Sim, do lado, tipo Cotia, Taboão da Serra, eles já deram para os profissionais de linha de frente e agora eles estão dando para profissionais da saúde que atendem em clínica mesmo. Então, psicólogos sim, dessa região importante, já né? estão conseguindo tomar Nutri, Fono, né? É mais organizado Que cidades legal. menores, né? É mais fácil de administrar, né, Lai? É. Mas conte aqui pra gente, quem é você e por que você propôs falar sobre alienação parental? Gente, eu sou a Laís Oliveira, eu sou formada em psicologia, em psicanálise, e né, tem um projeto aí do meu Instagram que é focado em atendimento para mulheres gordas, mas na minha região, no prédio onde eu atendo, pasmem, poucas pessoas gostam de atender crianças, justamente porque por exemplo, falar de alienação parental é um assunto delicado na clínica porque muitos terapeutas não gostam de atender crianças, porque tem que lidar com os pais. E quando você vai atender um caso que tá tendo alienação, nossa, é super complicado. Você tem que ter É bastante bem difícil, né? paciência. E você tem que gostar muito, né? E também tá ali sempre com a sua terapia em dia e tudo mais, porque a criança sofre demais. E falo muito, né? Quando você atende um paciente adulto, você consegue ver que a pessoa tem um sofrimento. Só que às vezes esse sofrimento Sim, é amenizado pelos próprios mecanismos psíquicos que o adulto tem. A criança, ela não tem certos sim, mecanismos. Então, quando ela está sofrendo, é uma dor genuína. E isso você vê, né? A criança sofrendo e os pais brigando. Aí tem psicólogo que fala para mim, ai, dá vontade de pegar os pais e fazer assim. Dá vontade, mas a gente não faz isso, porque esses pais às vezes nem sabem que eles estão brigando e eles às vezes nem conseguem enxergar essa criança. Então, acho que é um assunto importante
porque ele permeia a nossa sociedade, né? A gente tem muitos pais que não assumem os filhos biológicos e a mãe tem que ficar lutando ali para conseguir que o cara pague uma pensão, né? É, e tudo mais. E em contrapartida também tem muitos pais que querem mostrar amor para essa criança, só que na verdade ainda está com a disputa com a ex, e é muito comum, principalmente em separações conflituosas, né? A gente tem também um indicador muito alto de violência contra mulheres dentro de relações, e quando a gente vai ver, nesses casos de alienação, às vezes vem essa mãe com queixas também de abuso físico, violência, e que a criança presenciou, e aí a criança chega confusa na clínica, tipo, como eu posso amar o meu pai? Que eu gosto dele, ele é meu herói, só que ele bateu na mamãe. E eu gosto da mamãe também. A mamãe sofreu por causa do papai. Então a criança fica super confusa, ela sofre demais com isso. E a gente precisa falar um pouco disso, porque a gente tem várias lutas sociais, né, Mel? Que a gente participa, você Sim. participa. E às vezes eu sinto falta de um olhar para essa criança, porque a gente tem o ECA aí para tentar proteger, mas infelizmente muitos casos infantis que eu atendo, a maioria de alienação, é muito difícil, ou dificuldade de aprendizagem, que aí você vai ver a criança tá numa família conflituosa e ela não consegue lidar com Tá no o estado mundo ansioso, dela, o né? mundo dos adultos. E aí eu achei muito legal a gente falar um pouco disso, né? Para os adultos terem um pouco de conscientização. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer fazer mal, né, de propósito para os filhos. Tem alguns que sim, mas tem uma grande maioria não. Então, às vezes, a gente precisa pensar, né, que a gente está fazendo uma coisa que não está sendo saudável para o filho e não sabe, né? Então, acho que informar é o primeiro passo para a gente criar uma conscientização, né? Trazer para a Melhorar a consciência, elucidar um situação, pouco. né? Conte pra gente lá o que é mais comum ver na clínica, que você tem, quais são os comportamentos maternos e paternos e também dos outros parentes, né? Que afetam muito a criança. A gente sabe que a violência é o maior de todos, né? Mas assim, atitudes tipo disputa, o que tem efeitos mais difíceis na criança desses comportamentos paternos e maternos? Muitas crianças, elas têm uma fantasia que esses pais estão brigando por causa dela. Se ela não existisse, nada Hum, teria acontecido. É uma que fantasia, né, difícil. que permeia, né? A gente olha na psicanálise, a criança ela acha que ela é o elo, tem uma fase da vida que ela acha que ela é o elo dos pais. Então esses pais já se separaram, ou seja, ela não foi uma bênção para esses pais, ela foi uma maldição, né? E os pais se separaram e aí eles começam a disputar. E aí eu já atendi crianças de 12 anos, né? Que é uma criança mais velha, que viveu situação, inclusive judicial, e uma das falas dela é tudo culpa minha. Porque se não fosse esse negócio de ter que pagar minha pensão, da visita, nada teria acontecido. A culpa é minha, né? E isso é horrível, Nossa. porque a culpa não é dela, né? Muitas vezes as crianças acabam tendo um amadurecimento precoce, e aí vamos comparar uma fruta, né? A goiaba lá, gostosa de pé, que raramente a gente acha aqui em São Paulo, infelizmente, o povo corta todas as árvores aqui. Mas às vezes você acha, né? Aqui Uma também. morinha, um negócio assim, você acha. Mas, às vezes, você vê a fruta verde ali e a gente tem que ter paciência de esperar o tempo dela amadurecer. Aí tem gente que fura a fruta, ela vai amadurecer mais rápido, só que por dentro ela vai apodrecer. E aí, transformando isso na criança? A criança que é obrigada a amadurecer porque os pais estão numa disputa quase que infantil, né? Para ver quem tá certo e quem tá errado, ela amadurece por fora, mas Sim. a estrutura de personalidade dela não desenvolve de uma forma adequada.
Então a gente pode ter no futuro um adulto com transtorno de personalidade, né? Sim, Eu vejo muito a disputa dos pais, né? A violência, a gente tem algumas pesquisas. Eu tive aula com uma professora que fez uma pesquisa de bullying na escola e correlacionando com crianças que presenciavam violência doméstica. E aí é um número muito alto de crianças que presenciam a violência doméstica e praticam bullying, porque ela precisa pegar aquela raiva, aquela indignação e colocar em algum lugar. E a criança não tem a sim, maturidade que um adulto que também não tem uma maturidade, né, gente? Porque violência doméstica é uma falta de controle, né, do agressor. E aí ela expande na escola. Então, às vezes na clínica vem muitas crianças que na escola. Ai, gente, eu juro que teve uma criança que chegou, a mãe descreveu, sabe? A professora da escola descreveu na carta. Eu falei, nossa, né? Aí a criança era pequenininha, tinha 5 anos, gente. Eu sou uma mulher baixa, tenho 57. A criança não chegava nem no meu quadril, era bem pequenininha assim. Aí eu olhei e falei, gente, mas um negocinho desse tamanho tá fazendo tudo isso? E quando a gente vai investigar na clínica, essa resposta agressiva da criança é porque ela tá sofrendo, né? Então tem muitos lares aí que não, a família não estava preparada, né, emocionalmente para receber essa criança e começa a pegar e olhar essa criança como moeda de troca, como uma forma de atingir o outro, né? Tem casos que os pais ficam olhando o próprio desenvolvimento de sexualidade da criança para atingir um ao outro. Por exemplo, você criou esse menino é gay, essa menina é gay, a culpa é sua. E fica aquela disputa entre pai e mãe, né? A gente vive numa estrutura social totalmente homofóbica, né? Onde se acha que o sim. jeito de criar alguém vai determinar a sexualidade. E tem pais que ficam também nessa disputa. E aí a criança às vezes está naquela fase dos 11, 12 anos que ela está tentando, gente, entender o corpo dela que está Quem começando a ela é, né? E o transformar. Ela mundo. nem ela nem tem a sexualidade totalmente definida, está começando a entrar em alguns estágios da sexualidade que ela vai experienciar na adolescência, e os pais ficam em cima, o que atrapalha demais o desenvolvimento, né? Eu vejo também, Mel, que na clínica tem muitos pais chegando com crianças com essa também disputa de alienação e envolvendo a sexualidade, né? Hoje as crianças, principalmente aqui da minha região, não sei como que é na região de vocês, né? Na Bahia, mas as crianças aqui consomem bastante conteúdo na internet e elas já começam a falar. Uma criança de 12 anos, ela já sabe o que é trans, ela sabe o que é pansexual, e se bobear, ela descreve melhor do que muita gente adulta que não lê sobre o assunto, né? Eu sei porque eu tenho muitos Sim, amigos psicólogos e alguns falam, eu quero trabalhar com um público LGBT e não tem noção nem o que a sigla significa, pois a criança de 12 anos já consegue te descrever, né? E sim, elas têm bastante acesso à informação e o que é importante, porque elas estão entrando em contato com isso, com a sexualidade, com a identidade delas. Quanto mais informação elas tiverem, elas vão conseguir se apropriar de quem elas são. E às vezes os pais falam, né? Ficam, mas é a mãe, mas é o pai, mas é não sei quem, é as novelas da rede X, da rede Y, é a internet. E na verdade, a informação tem que ser passada mesmo, porque a criança, né? Ela tem o direito de começar a tentar ver, né, quem ela é. Eu vejo muito isso. E aqui é muito comum o pai que está em alienação aqui na clínica, eles não conseguem conversar entre eles. Então, às vezes o trabalho do terapeuta é falar, não, vocês dois vão vir na sessão juntos, sim. Eu atendo as crianças como
o Winnicott atendia, isso significa que a criança participa de todas as sessões, porque eu tô falando dela, né? Sim. E aí, às vezes, o pai e a mãe entram numa disputa tão grande, gente, numa treta tão grande ali, que eles não conseguem sentar numa sala com um profissional em paz e conversar, né? E às vezes o terapeuta tem que ter um jogo de cintura e falar: opa, não estamos falando de vocês, estamos falando da Sim. criança, né? É uma coisa Sim. horrível que muitas vezes o pai que está em alienação e a mãe eles fazem e não percebem o quanto que é complicado. Como eles não têm um acordo entre si, às vezes um fala não para a criança e o outro fala sim. E a criança não é besta, gente. Besta são os pais que não entram num acordo. Porque a criança, Sim. ela vai falar, peraí. Minha mãe falou não. Eu vou atrás do outro que vai falar sim. E aí Do vai sim. alimentando uma perversidade, né, da criança que quer quebrar as regras. E isso Sim. causa consequências graves, porque quando a criança tiver, ou um adolescente tiver um comportamento que tem ai meu Deus, é inadequado socialmente, né, que transgride leis e tudo mais, aí os pais não vão conseguir impor a regra, porque ele já Isso é tão aprendeu a interessante, né, quebrar Lai? as regras. Porque assim, quando eu não atendo criança, eu optei por não atender criança e atendi casal durante pouquíssimo tempo, justamente por essa inabilidade dos separados ou em pré-separação conversarem. Existe uma surdez grande, né, quando as pessoas estão bem magoadas querendo separar. E assim, eu vejo muito que existe um lugar de se importar tanto com si mesmo, né, que acaba se desimportando com a criança. E eu acho que isso passa nesse lugar, né, da criança ficar se sentindo culpada também. E a gente precisa, como adulto, né, porque nós somos os adultos da relação, ter essa responsabilidade de colocar, de vir para o lugar do adulto e assumir a responsabilidade de fazer a mediação. E existem coisas também lá que existe a alienação parental não só no processo de separação, existe também durante o casamento, né? Aquele jogo que Sim. os pais fazem com as crianças, né? Deixa eu só ler aqui antes que você responder. Carla falou aqui, meu filho já fala sobre sexo. Chamou meu marido para conversar sobre, meu marido machista ficou paralisado. Eu converso com ele de uma forma leve e informativa, mas meu marido sempre ficou em choque. Lembrando que a alienação não é somente na infância, meu enteado ainda vive uma situação de alienação com 24 anos da infância até hoje. E tem esses cenários todos. Bom lembrar também, Carlinha, que essa coisa pode ficar perpetuada, né? Não só no cenário casamento, mas também no cenário vida adulta. Você me conte pra gente assim como é que a gente pode tentar ajudar ou resolver, o que pode ser feito, né, para poder sanar essas dores durante esse processo de alienação. É muito importante o terapeuta ajudar o paciente, né? Eu acabo pegando mais situação infantil mesmo, né? Dentro desse quadro. Sim, Mas mesmo no adulto, porque, né, o Freud fala que dentro de nós, todos nós somos uma criança, gente. A gente parte por esse princípio que há uma criança, né, um adulto problemático, uma criança que sofreu muito. Então a gente trabalha muito o sim. aspecto da infância, né? É muito importante o terapeuta conseguir mostrar para esse adulto que ele precisa assumir, né, isso. Tipo, por exemplo, às vezes a mãe vai falar, e o pai fez uma coisa que eu acho que não é legal, e eu não gostei, e achei isso e aquilo. Aí o terapeuta precisa ter o jogo de cintura e falar, então fale você com o pai. Ah, mas porque às vezes eles estão numa alienação e eles buscam o terapeuta como um aliado dos dois. Eles colocam o terapeuta no meio da alienação, como eles fazem com a criança. Então é sempre bom o terapeuta ter essa neutralidade e falar, opa, isso daí é você que tem que falar com o fulano. Ah, mas eu, sim, né? A gente tem um problema grave da nossa geração do eterno adolescente, né? Então a gente tem adultos de 40, 45 anos com comportamentos típicos
de adolescentes, e eles são os pais da criança. E às vezes o terapeuta tem que lembrar a criança que ela é a criança, porque eu já atendi muitas crianças que acabam indo, se comportando como os adultos da relação. Isso é terrível, É, e que porque é faz a muito criança comum amadurecer. em situação de violência, tanto física quanto verbal, que a criança tome uma parte e meio que paterne ou materne uma das partes, né? A parte mais agredida do casal. É como se a criança crescesse, né? E ficasse de proteção na frente de um dos pais para poder fazer uma mediação. Sim. A gente tem um exemplo famoso, eu não sei se vocês conhecem, aquele ator que fez o Latrell das Branquelas, que ele fica dançando assim, todo não sei o quê, e ele é o pai do Chris do seriado, né, o Julius. Sim, Ele contou em algumas premiações que ele viveu na infância, o pai dele agredia a mãe e ele via aquilo e ele jurava que ele jamais faria aquilo com uma mulher. E aí ele falou que em uma situação, né, da vida dele, ele se viu gritando e a esposa e a filha encolhidas. Ele não estava batendo delas, mas ele é um homem alto, né? E ele gritando e ele sim, viu elas encolhidas. E ele entendeu que ele estava praticando violência de outra forma. Ele não bateu fisicamente, mas o verbal, né? Porque a gente tem muita sim, violência aconteceu. psicológica dentro das relações, que é algo mais socialmente aceito, né? Até porque a gente vive uma sociedade extremamente machista. E a violência também verbal. O homem grita, insulta, né? E a criança fica ali naquele meio. Então, o analista, o terapeuta que for cuidar, né, de um caso de alienação, ele precisa fazer com que esses pais entendam que ele não está ali para decidir e nem ficar do lado de um nem de outro, né? E ele está do lado, na verdade, da criança, ele tá, ou do filho, né? Do adolescente, do adulto Sim, que está passando essa situação. É que o adulto não vai trazer normalmente os pais para terapia, e aí é um outro para manejo, é o terapia. manejo de mostrar para ele que ele não tem que escolher um lado, né? Imagina. É, fica aquilo, tipo, o que dói mais, eu perder minha mãe ou meu pai? Não sabemos, talvez doa igual, porque as duas pessoas são figuras importantes para você, né? A criança, eu vejo essa demonstração de sofrimento pelo comportamento, é, e muito, ela vai muito tentar se equilibrar no meio disso tudo. E sem perceber, ela vai tender a ir para um dos pais, né? Um lado dos pais. Eu trabalhei com uma psicóloga que trabalha na área jurídica e ela falou que a criança, atendeu um caso que a criança tinha dúvida, na verdade, se ela estava sendo molestada pelo pai. Porque quando ela ia para casa dos pais e ela era uma criança pequena, o pai ia dar banho e aí, para dar banho numa criança, obviamente você tem que lavar as partes íntimas, né? Não dá para não lavar, não tocar quando você tá manipulando para higienizar. E aí a Sim, mãe começou a perguntar: seu pai toca aqui? Sim, toca. E na avaliação, a criança mostrava essa confusão, se ela estava sendo abusada ou não. Olha o quanto que é grave isso, né? Porque a própria criança não sabia se ela estava sendo, né, abusada. Então, é muito importante a gente ver como um assunto que precisa ser explorado. A gente precisa muito pensar, enquanto pais, né? O que a gente está fazendo? Até às vezes a gente discute, um filho quer defender um, defender o outro, né? O ideal não é assunto seu, é um problema meu com seu pai, você não tem que se meter, sim. né? É uma das E formas, você sabe o assim, que é que eu tenho mais observado, corriqueiras. Lai? Atendendo Pode falar. adultos com filhos, que é mais prático, que é mais a minha prática, é que existe um desejo desses pais de que que os filhos acolham a dor deles, né? Existe uma ausência, uma falta de paternagem, talvez, nos próprios pais, né? Uma ausência materna ou paterna não suprida, e esse buraco que fica
É como se eles ficassem o tempo inteiro querendo botar um filho dentro. Tipo, não, mas acontece as coisas lá em casa e meu filho fica do lado do pai, meu filho não faz nada por mim. Mas não é sobre isso, né? É sobre antes disso até. Talvez essa pessoa que está replicando também seja uma vítima de um tipo de alienação parental ou de um abandono paterno, né? Então a gente tem uma sociedade bem adoentada de forma sistêmica mesmo, né? E isso tudo acaba refletindo nas crianças. E eu acho que esse processo de alienação parental é muito grave porque não é só sobre crianças que estão sendo usadas como joguete. São sobre adultos que são infantis, que são doloridos e acabam sangrando em cima das próprias crianças, né? Sim. É, um recurso que a gente pode usar é quando vem um adolescente que vem com os pais, né? Ou uma criança, orientar esses pais a também fazerem um processo de análise pessoal, terapia. Porque, às vezes, se eles não cuidarem deles, vai ficar muito difícil essa criança conseguir ter um espaço para ela ser uma criança. E aí ela vai reproduzir isso, né, depois. Tem, eu não sei, aqui está começando a ter dentro da psicanálise, né? Porque dentro da psicologia tem. Mas dentro da psicanálise estão começando a fazer formações para que os analistas atendam famílias. Porque, assim, primeiro que a gente sabe que o fator econômico pega muito, né? Vamos falar a verdade, gente. Sim. Pega demais. Por um lado, os terapeutas não conseguem fazer todos os atendimentos sociais, prestar atendimento voluntário, porque a gente precisa da sobrevivência, né? E por Sim. outro lado, a gente tem uma população que não consegue arcar, né, com o custo desse serviço. E o SUS fala que você tem o direito, que ele vai, mas não funciona. A gente sabe que não funciona. Muito bonito no Não, papel, de mas não fato funciona. não. Saúde mental é para quem tem dinheiro, infelizmente. Então, estão se formando, né, centros de formação em psicanálise, que eu mais sigo, né, para atendimento de famílias e às vezes atender em grupo mesmo, mais de uma família, que aí o valor do tratamento fica diluído entre as famílias, né? E fica uma troca enriquecedora, porque você começa, né, ali a trocar com o outro, a ouvir outras famílias, a pegar, né, e fazer uma construção nova para você. Porque é uma sociedade adoentada. Então, a família é uma sociedade, né? Se a gente olha É só um para o núcleo, né, individual, não social. consegue. E tem pais, às vezes, Mel, que a gente precisa pedir para ir para um acompanhamento psiquiátrico, porque tem alguma questão, né, que precisa da medicação. E aí a gente entra numa outra questão de medicações psiquiátricas estarem cada vez mais caras, né? É muito difícil achar um psiquiatra que entenda, né, o contexto socioeconômico das pessoas e consigam, né, dar aquela receita que a pessoa busca no SUS e tudo mais. Então, eu acho hoje em dia que a gente que atende na clínica, eu não acho que eu tenha nenhuma pegada para o viés social. Algumas pessoas falam, não, Laís, você é super social. Eu falei, não, gente, eu não acho. Porque a minha faculdade, ela é muito focada mais na clínica, né? Eu me formei na Unisa. Sim. Por exemplo, eu vejo o Igor, que é o meu noivo, ele foi formado pela PUC, que tem uma visão muito mais social. Então, às vezes Mas ele assim, tem Lai, alguns pela assuntos. sua linguagem, pelo que você está falando, você tem muita consciência social, pelo menos. Sim, sim, porque eu falo, não tem como não ter, né? Não tem como você atender na clínica e achar que as pessoas, né, todas as pessoas vão ter o recurso. Às vezes tem pessoas que a família junta ali para ajudar, para pagar, para ela fazer aquele tratamento, mas ela não vai conseguir fazer várias coisas. Por exemplo, transtorno alimentar, Mel. Aqui a gente tem o Ambulim, né, que é faz parte da USP. Ele é pautado mais
na cognitiva comportamental, mas eles falam para as pessoas fazerem um atendimento integrado, que é o quê? Você vai no nutricionista, você vai no fisioterapeuta para você ter a noção de corpo, você vai no psiquiatra e você vai no psicólogo, no endocrinologista. 5 profissionais. Sim. Sim, maravilhoso. Se todo mundo que tivesse transtorno alimentar tivesse condição de ir no 5. E eles não conseguem atender os 5 no programa. Né? Então, assim, é muito complicado. Para ter saúde mental, você meio que tem que ter o dinheiro, parece, né? Então, isso é muito complicado. E o que é bem grave dessa questão da saúde mental, além de tudo, é que a gente não... Por exemplo, a gente vê muita gente vendendo o serviço, né? A conversa está mudando de rumo, mas daqui a pouco a gente volta. A gente vende muito o serviço, né? De terapia e etc., de psicanálise. Só que a questão é que tem gente que não consegue comprar. Então, além da gente vender o nosso serviço, a gente também tem que lutar para que o SUS inclua alguns processos terapêuticos, aumente, amplie os quadros de psicólogos dentro do próprio SUS, né? E aumente a rede, articule a rede de RAPs de verdade, né? Porque é complicado isso de você não ter acesso, né? Você vai no psicólogo, tá, massa, tá fazendo terapia. E aí o psicólogo te identifica com algum tipo de transtorno. E para psiquiatra, faz como? Você não tem dinheiro. É muito complicado. E aí, pensando no conceito de família, né, e alienação e agressão que a gente falou, tem agressor gente, tem agressor que é perverso mesmo, que não é doença não, que a pessoa é ruim mesmo, tá? Porque a gente fica, ai, não, tem uma doença. Não, vamos falar real. Tem gente que é ruinzinha assim, quer ser ruim, não vai buscar terapia porque ele tá feliz, ele tá machucando outras pessoas, esse é o prazer dele, ele não vai buscar terapia. Mas existem agressores, né, como eu falei, né, desse ator que não reproduziu agressão física, mas foi pela verbal e ele percebeu, ele foi e buscou ajuda, né? Ele foi buscar ajuda para tratar a saúde dele, porque ele percebeu que estava reproduzindo. Então, às vezes, o pai autoritário vai lá e castra, né, o filho e coloca a mãe numa situação também de alienação, ele também precisa de ajuda, porque às vezes ele nem sabe que ele está fazendo isso, né? Então, o atendimento em grupo familiar, ele dá uma possibilidade dessas pessoas que não têm tanto recurso financeiro, mas mesmo assim precisa ter algum recurso financeiro, né? E a gente sabe que no nosso país tem pessoas que não têm recurso nenhum, né? Então, acho que o SUS poderia trabalhar fortemente nisso, porque ele trabalharia em grupo. E quem sabe, né? A gente não pode falar que certamente diminuiria os casos de agressão, né? De feminicídio, mas poderia contribuir muito. É que, por exemplo, assim, eu tenho uma experiência com grupo, eu tenho pouca experiência com grupo, não tenho muita experiência com grupo, não. Eu estou experienciando, né, esporadicamente. Mas, assim, às vezes a gente replica comportamentos que a gente acessou durante a vida e não percebe que eles são graves, porque durante a replicação ninguém disse que era grave, né? Por exemplo, gritar com a mulher. Tem famílias que fazem isso há gerações, né? Tem famílias que os pais jogam a comida da mesa para cima de uma hora para outra há gerações, né? Só que eu acho que isso é uma experiência, um espelhamento de experiência, né, do que eu vou te contar, que nas minhas experiências em grupo, e talvez o grupo terapêutico familiar seja muito importante, quando uma pessoa conta um caso de violência, a outra se assusta. Tipo, nossa, que coisa violenta. Aí daqui a pouco a ficha cai, sabe? Eu também já fiz. E eu acho que deve ser muito interessante você falar sobre violências e alienações parentais em grupo. Eu acho que pode ser uma grande solução, viu, gente? Quem estiver aqui ouvindo a gente conversando e estiver disposta a fazer grupos terapêuticos familiares, pode ser uma solução importante. Eu achei muito importante. Eu ouvi falar disso pela primeira vez com um professor, né, de psicanálise. Ele fala bastante, ele escreveu livros sobre isso, é o Antônio Terzis. Ele é grego, um fofo. Ele dá aula em Campinas.
E ele trouxe esse conceito para o Brasil. Ele fez pesquisa, doutorado aqui, falando sobre o quanto que é importante o atendimento em grupo. E aí ele identificou que muitas famílias têm várias questões, desde saúde mental, que casos psiquiátricos, desde narcisismo, né, que é um transtorno de personalidade, né, e o quanto Sim. que a pessoa nem sabe que ela tem, e ali durante o grupo ela consegue perceber e às vezes se vê, né, no outro, que é o que a Mel tá falando. É Então é porque a muito gente se importante. reconhece no que a gente conhece, né? E aí tá lá a pessoa falando, Sim. você nunca refletiu sobre aquilo, mas você tá criticando o cara, daqui a pouco sua ficha cai. Eu acho que deve ser interessante. E também é um meio de dar mais acessibilidade para as pessoas que precisam fazer o tratamento e não conseguem por uma questão financeira. E aí também equilibra o profissional, né? Porque às vezes eu vejo algumas coisas assim, né, eu fico, gente, calma. Psicólogo paga conta de energia, precisa pagar um convênio médico, precisa comer. Tipo, se a gente pudesse, a gente abraçaria o mundo, né? Mas a gente não pode, a gente está dentro de um contexto que a gente precisa pagar pelas coisas que a gente necessita para viver, né? Sim. Então, eu acho que fica uma situação mais em equilíbrio, e o SUS, por exemplo, ele aproveitaria porque ele não ia precisar de tantos profissionais para atender individual e atenderia uma demanda em grupo. Então, é um estudo que, assim, é recente no Brasil, se a gente for pensar em contexto, né, no contexto que a psicologia também é recente, né, no Brasil. É. Então, assim, a gente precisa olhar, né, a nossa sociedade, ver que e o brasileiro ele gosta de um grupo, né? A gente tem muito isso. A gente está sofrendo no isolamento porque a gente não vê a hora de se aglomerar no mercado, gente. E eu não sei, mas aqui em São Paulo a gente anda correndo. A gente não vê a hora de sair correndo no centro e desviar da outra pessoa bufando, tipo, esse anda devagar. A gente não vê a hora de fazer isso. Porque nós somos grupos, assim. Acho que o brasileiro, não importa, eu vejo que mesmo os parentes que cada região tem, o brasileiro é um povo que gosta de um grupo, gente. Não A adianta. Você gente pode ir gosta, aonde sim. for, no sul, aonde for, sempre tem um negócio, um evento, tem os brasileiros lá dançando e pulando. A gente é assim. É, então, acho que seria muito rico, né, para nós aprendermos um com o outro. Gente, uma coisa que eu falo, escutem as crianças. E nem pais, né? Tipo, nem sonha que a criança não está percebendo o que está acontecendo na casa. Elas percebem e às vezes elas percebem É, coisas que a gente não quer que percebe. isso que é interessante, né, Lai? Porque a gente às vezes esquece que criança é um mini adulto. A gente coloca a criança num lugar meio animal, meio abstrato, né? Mas criança é um mini adulto. Ela tem todas as funções cognitivas de um adulto, não tão expandidas. Ela tem os órgãos do sentido, na maioria das vezes, né? Atentos a tudo. E a gente esquece que não é um bichinho de pelúcia, não é um animalzinho, né? É um mini adulto mesmo. E a gente tem que ter isso muito claro. Porque se ele é um mini adulto, ele está entendendo tudo. Ele pode não entender a profundidade da questão, mas ele está entendendo tudo. Sim, e sejam muito sinceros também. Porque, por exemplo, eu já vi casos que a criança, o pai foi preso e a mãe ficou mentindo que o pai estava trabalhando não sei aonde. A criança se sentiu abandonada, porque o pai ficou preso anos. E aí, quando voltou e contou a verdade, a criança se sentiu traída pelos dois pais. Pela mãe que mentiu, pelo pai que foi preso também, não deu um jeito de falar. Então, gente, é bem complicado, né? Eu falo que eu sei que na maternidade tem as enfermeiras ensinando a mãe a cuidar do umbigo, né? Cuidar não sei o quê, colocar no peito. Acho que devia ter um negócio tipo, gente, vamos aqui, vamos falar um pouco de psicologia para pais, vamos falar de desenvolvimento de criança, porque às vezes o pai fala, ai não, eu vou mentir porque eu vou poupar. Só que não, gente, a criança ela sempre percebe que tem um negócio errado ali. Ela não pode não saber exatamente o que é, mas ela fica ali, opa, não, tá muito mal contada essa história. O pai de todo mundo volta, o meu nunca volta.
nem no meu aniversário, nem Sim. no Natal. Então ela sente um abandono e depois vê que mentiram. É horrível a consequência disso na personalidade de uma criança, né? Então é importante a gente entender assim, que a criança não é um bicho e que a gente precisa ser sincero. Eu acho super importante os casais não estenderem as brigas, as discussões e disputa para os filhos. Tenta se policiar, porque se você precisa de uma criança para decidir por vocês qual que tá com a decisão melhor, gente, tem alguma coisa, algo de errado não tá certo aí. Busca É. ajuda, uma terapia de casal, porque olha, se você precisa de um filho para falar qual que tá certo, tá complicado. Outra coisa que também é muito comum, Lai, é quando a criança, os pais estão separados, né? Já tá tudo teoricamente certo. E aí o pai quer falar com a mãe, manda recado pela criança. Ah, minha mãe e meu pai mandou te dizer que o boleto de não sei o quê não vai ser pago no dia certo, vai ser pago depois. Aí a mãe dá aquela surtada na frente da criança, mas como ele pode fazer isso, não sei o quê. E aí diz, mande seu pai pagar. E o contrário também acontece. A criança chega pro pai e diz: Meu pai, minha mãe mandou dizer que o boleto está atrasado. Aí o pai, ela só quer meu dinheiro, não sei o que, não sei o que. E a criança vai contar pra mãe: Mas ele acha o que que eu ando roubando? Isso tudo é muito grave, né? A gente faz isso e assim, a gente precisa poupar a criança. A criança não é exatamente a nossa amiga, né? A criança é nosso lugar onde a gente tem que proteger. E essa confusão acontece com muita facilidade, né? Às vezes a gente tem umas conversas aleatórias na frente da criança sobre o pai, como se fosse um desabafo, como se a criança fosse um poço de desabafos, né? Isso é muito comum também É, por aí, Lai? e às vezes tem que lembrar que a criança não é terapeuta e nem amiga. E tem muitos pais que estão nessa moda. Ai, não, meu filho é meu amigo. Então, se ele é seu amigo, quem é a mãe e o pai dele? Eu já tive na minha sala uma criança falando para a mãe: Eu não quero que você seja minha amiga, eu quero que você seja minha mãe. Meu, aquele dia eu falei: Rapaz, a pessoa quase que afundou aqui na poltrona, porque, né? É complicado ouvir isso, mas realmente as crianças precisam, né, da mãe, do pai, fazendo, né, ou pai, ou, gente, quando a gente fala mãe e pai, é quem cuida da criança, né? Pode ser É, mães, o pais, que está na enfim. função paterna e função materna. Sim, porque a gente tem, né, as famílias aí plurais que a gente vive, um mundo plural e ainda bem, mas é quem faz as funções. Então é importante que essa criança seja vista como criança, porque ela precisa amadurecer, ela precisa de um ambiente seguro para isso, né? E Minimamente outra coisa que eu funcional, achei né? interessante, gente, cuidado quando vocês vão prometer brinquedo para a criança e vai falar, ai, divido com seu pai. A criança, ela vai atrás, viu? Porque ela quer o quê? O brinquedo. E aí, se um promete, o outro fala que vai e não vai, péssimo. Porque ela vai ficar totalmente insegura, achando que está sendo rejeitada. Então, é muito importante, mesmo pais que estão separados, alinhar as conversas. Não, a gente pode fazer isso? Não podemos, então não faremos. Sim, é sim, não é não, porque isso confunde a criança e impacta muito no desenvolvimento dela. E aí o adulto tem adulto que fala, ai, minha mãe fala uma coisa, eu peço um conselho, minha mãe fala uma coisa, meu pai fala outra, mas o adulto ele em tese tem que ter tido o desenvolvimento para Consegue se entender o que, que ele organizar, né? se organizar melhor, né, do que a criança. Então, é uma coisa que aparece bastante e a gente não vê que é um tipo de alienação, mas né? Porque um pai fica, ah, esse presente é caro da sua mãe, eu já dou a pensão, aí a outra, ah, não, mas eu não consigo, você acabou com a minha vida. E aí a criança fica, meu pai acabou com a vida da minha mãe, eu quero um presente, gente, só quero um presente. Eu só quero um brinquedo. E ela fica querendo um brinquedo e culpada por querer um brinquedo. É um conflito intenso para uma criança. E esse cenário também, Lai, E eu vejo muito que o machismo, às vezes, coloca o homem num lugar bem, bem difícil, para falar com a melhor palavra. Porque, assim,
ele não consegue dizer não, né? Ele pro filho, porque a mentalidade do provedor tá ali instalada, né? Então, o filho pede, o pai faz sim, claro, providenciarei. Só que, na verdade, não providencia. E é a mãe que tem que se desbondar para poder dar solução na questão. Porque a criança está ali naquela sirene, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Por uma promessa que não foi a mãe que fez. E a mãe tem que dar um jeito por causa desse machismo instalado que a gente tem, né, na nossa sociedade. Sim. E às vezes a criança fica com isso do pai falando, ah, mas eu dou pensão. E aí, gente, nem, nossa, que pensão assim, é uma porcentagem, né? E acho que se todos os pais pensassem, tá, eu dou, sei lá, tanto de pensão, se eu morasse com a criança, seria só isso que eu ia gastar? Eu saber que não é É, eu só acho que é isso, esse o né? raciocínio. Mas eles não conseguem. E assim, mesmo assim, ainda a justiça tem que ficar em cima para eles darem a danada da pensão, que é uma porcentagem, né? E a gente vê muitas mulheres se manifestando na internet. Eu gosto muito de usar o TikTok e eu dou muita risada, que às vezes a mulher fala, né? Tipo, faz piadas mesmo, que os homens acusam as mães, né? Principalmente as mães de usar o dinheiro inadequadamente para ela. E, gente, É. às vezes o cara dá R$ 200 para crianças de pensão, como é que a mãe vai fazer compra, comprar Não, e roupa e ainda ainda fala pro gastar com ela? filho. E ainda fala pro filho, não, sua mãe tá viajando com o meu dinheiro, o dinheiro da pensão, R$ 200. Rapaz, se uma mulher conseguir fazer uma viagem por R$ 200, filha, passa a receita pra gente, porque, olha, E essa consciência tem que ser trabalhada mesmo, viu, gente? Por nós, por os pais da gente. E uma coisa muito importante que a gente tem que fazer, que eu acabei de lembrar. A gente não pode passar a mão na cabeça de amigo e de irmão, não, que tá fazendo esse tipo de coisa, viu? Porque é muito comum, o abandono paterno é muito comum na nossa sociedade. O abandono paterno, tanto afetivo quanto financeiro, né? Então, a gente que é mulher, que sabe como a dor aperta, não pode facilitar para amigo, para parente, para irmão que está fazendo esse tipo de coisa com sobrinho e com filho. Porque é como a Laís falou, se ele tivesse junto com a esposa, se ainda fosse um núcleo familiar, ele teria que estar arcando com 50% de tudo. E outra coisa também, gente, que a gente precisa muito trabalhar nas nossas cabeças, a gente como mulheres e feministas e até as não feministas, a gente precisa ter muita atenção. Quem são os homens com quem a gente se relaciona? Porque se a gente está se relacionando com o filho, que ele está sendo negligente com o filho do primeiro casamento, possivelmente a gente é a próxima, se o casamento não der certo. E uma outra coisa muito importante, se você tem um filho com uma pessoa e depois essa pessoa tem um outro filho com outra pessoa, cuida da criança como se fosse sua, porque vai ter a hora que seu filho vai para casa da segunda esposa e você precisa ter a mínima segurança de que o seu filho está bem lá. Porque não adianta ficar trocando farpa com a atual mulher, criando problema, porque quem está em jogo é a segurança do seu filho, né? Não que a mulher vá fazer maldade aleatoriamente, mas pode falar coisas, né? Dizer coisas para a criança. A gente tem que ter muita atenção nessa construção que a gente faz como sociedade, que às vezes a gente deixa passar umas coisas que não devem deixar, que a gente não deve deixar passar, né, Lai? Você tem casos assim, Lai, no seu consultório, de que mães que atuais mulheres interferem no processo do casamento e dá essa confusão toda? sim. As pessoas têm muita dificuldade de estabelecer limites e papéis, né? Eu sei que você gosta do Jung, acho que seria tão bom se as pessoas entendessem papéis sociais, meu, muito bom. Porque assim, Né? às vezes a atual não suporta a ex, né? E a ex às vezes não suporta a atual. Mas assim, cada uma viveu, né, a fase que tinha que viver com aquela pessoa, com, com o bonito que está sendo disputado e às vezes até está curtindo, né? Outros não. E Sim. desse fruto vieram as crianças que não tem nada a ver, né? Então fica muito difícil mesmo, porque às vezes elas esquecem, né, que, né, a criança da outra, dependendo como que o pai
ou a mãe trata o filho do primeiro Conduz, né? casamento, vai tratar do segundo, né? E às vezes as crianças. Eu já peguei na clínica também famílias que super se davam bem, inclusive a segunda esposa era super amiga da primeira, assim, mas é raro, né, gente? É bem raro. E fica uma. Eu vejo que também é da nossa sociedade machista colocar mulheres para ficar disputando, né? Muito, muito. O ruim é que a gente vai pro papel, né? Em vez da gente dar aquela despertada e fazer, não vou entrar. Não, a gente vai lá e entra. Uma coisa que eu acho importante de se ver também quando você vai se relacionar com a pessoa é como que é a relação dela com a família. Às vezes o cara não tem filho e tal, mas ele tem uma mãe, um pai idoso ali, e claro que nenhum filho tem a obrigação de viver em função dos pais. Mas se ele não socorre, não auxilia os pais dele, que são idosos, é que ele não vai ser um bom pai, nem um bom parceiro, porque se ele não consegue ter um cuidado, né? Se ele negligencia os progenitores que dependem dele de alguma forma, dificilmente vai, né? E também o cara que tem as ex-loucas, né? Cuidado para você não ser a próxima ex-louca, porque toda mulher é louca Todo para homem que ele. coleciona, todo homem que coleciona loucas, a próxima vai ser você. E Então a a gente tem gente que ter tem um muito cuidado, que problema esse machismo social. está instalado, né? Sim, poucos homens buscam ajuda, né? E eles acabam reproduzindo comportamentos tóxicos, até porque eles não podem assumir a própria dor. O machismo, ele é extremamente prejudicial para os homens também. Tem muitos pacientes, homens, que quando vêm na clínica, eles começam a entender: opa, eu tô me lidando com as minhas emoções, eu chorei vendo tal coisa, e como assim? E antes eu achava que tudo era raiva, porque a raiva e a agressividade é das poucas emoções que é permitido o homem ter na nossa sociedade. Então, Sim. às vezes, eles nem sabem discriminar o que estão sentindo. Então, a gente tem um problema muito sério, né, de saúde mental no Brasil. E acho que por isso muitos psicólogos têm feito várias campanhas, a Janeiro Branco, a não sei o quê. Eu acho importante, né? Eu tenho algumas ressalvas, mas eu acho importante porque quanto mais a gente tentar Né? Porque fomentar a informação, às vezes a pessoa pode começar a refletir, né? E buscar meios dela se conhecer. E, sim, a gente gente, também tem que terapia ter um não pouco é de cuidado. Jesus, tá? Porque tem uns Não psicólogos que faz parece que milagres, você vai não. fazer terapia, sua vida financeira, não sei o que, parece aqueles religiosos prometendo que se você der R$ 1.000, calma, gente. A terapia tem uma É. função importante na vida, mas existem outros meios também, eu acho legal. Eu gosto, defendo, amo psicologia, amo psicanálise, mas também existem outras formas de você se conhecer. Teatro, várias formas. Então, né? Porque Sim. senão fica A aquilo, ai, cultura é uma faça grande ferramenta, né, terapia. Lai? Sim, nossa, gente, é demais. O teatro, a música, nossa, né? É importante a gente ter essa noção, gente, aqui, muito mesmo, que às vezes essas campanhas de novembro, dezembro, janeiro, setembro, são muito mais mercadológicas, né? Para a pessoa aproveitar e vender o serviço. Tá certo, tá errado, não é sobre isso. Mas é para a gente ficar atento, porque a saúde mental não é barato. Saúde mental é uma coisa difícil de encontrar gratuitamente, difícil de encontrar a preço baixo. Então, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa lutar por um serviço de saúde que ofereça isso. Não adianta só você ser psicóloga, vender seu serviço no janeiro, no setembro, e no final da história ser contra o SUS. Porque você não está lutando a favor da saúde mental, você está lutando a favor do seu financeiro. Né? Então, a gente tem que ter também noção de que a responsabilidade social está diretamente ligada à saúde mental. Sim, eu acho extremamente importante. E também, né, a gente também vê o outro extremo, que é alguns psicólogos falando, não, porque não sei o quê, porque não pode monetizar. Não, a gente vive em sociedade, a gente paga a conta, faz parte, mas se a gente exigisse do SUS que eles contratassem profissionais para atender, a gente ia ser remunerado para atender a população que precisa, né? É que muitas pessoas não vão atrás. Eu conheço uma psicóloga
que vai na Câmara de Vereador e fala não sei o quê. O próprio criador da campanha Janeiro Branco, ele tem essa pegada também. Ele foi na Câmara, não sei o quê, mas pegaram o projeto do cara e expandiram para outras coisas, né? Eu morro de dó dele porque ele é um fofo, eu conheço ele pessoalmente. E ele, né, a ideia dele é incrementar no SUS e que as pessoas que façam a campanha de Janeiro Branco promovam ações gratuitas para a população. Não é tipo, uhul, Janeiro Branco, me contrate. Não. As pessoas, né, ressignificaram a campanha dele. Pegaram, né, e deram o seu... Então, assim, E poucos psicólogo psicólogos é o menor realmente... contingente contratado no SUS. Sim. Até porque tem gente que nem sabe que tem no SUS e às vezes eles montam grupos. Porque, por exemplo, eu falei para vocês, é importante o grupo, mas quando para formar um grupo terapêutico, os participantes desse grupo, eles precisam ter um objetivo em comum. Então, por exemplo, Sim. alienação parental. Então, a gente vai pegar grupos de família que vivem a situação para a gente trabalhar aquilo. Transtorno alimentar. Não, o SUS pega o cara do transtorno alimentar, o da alienação, o que tem problemas com drogas, a outra que está separando e põe junto. E são demandas totalmente Mas é diferentes. justamente por causa do pouco profissional. Se tem pouca gente, aproveita do jeito que dá, só que acaba não sendo funcional, né? Porque você tem muitas demandas distintas no mesmo grupo. Sim. Acho que só para cirurgias de transplante e bariátrica que eles separam em grupos com os mesmos objetivos. Até para facilitar, porque eles têm que passar várias informações, né? É mais Outras técnico, né? coisas além da. Então, assim, a gente precisa começar a cobrar do SUS, porque o SUS, na cartilha, ele fala que se você não achar um profissional na unidade, o SUS paga um particular. Cobre. Como? Você tem que ir na secretaria, você tem que fazer o caramba quatro, você tem que, olha, rodar o mundo. Mas aí é onde está o problema. A pessoa que está numa depressão lascada, ela não tem energia para fazer isso, gente. Então Sim, tinha que isso com facilitar o certeza. processo. Isso com certeza. Mas é isso, né? Infelizmente, o SUS da gente, que deveria ser fantástico, está cada vez mais sucateado. E aí dificulta o acesso à informação, dificulta o acesso ao autoconhecimento, à saúde mental. E aí a gente fica com essas famílias cada vez mais devastadas, né? Porque a gente sabe, a gente fala muito da alienação parental e a gente tem experiência e tem contato com a alienação parental num lugar de classe média. Mas a alienação parental acontece de uma forma tão quanto ou mais violenta nas classes mais baixas, porque a gente tem um nível de escolaridade menor, a gente tem algumas vezes as funções cognitivas não trabalhadas da melhor maneira durante a infância. A compreensão das situações, dos próprios sentimentos também é muito mais difícil para pessoas que têm pouca educação. Então, é tudo bem difícil e seria muito importante que a gente tivesse esse suporte no SUS para poder diminuir, né, esses impactos todos. Sim, com certeza. Vamos acabar que já vai dar 60, né? E você já está aí bem mortinha, cansada. Tô, gente. Lai, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada por estar aqui conversando, para poder trazer sua experiência da clínica com a alienação parental e com relações, né, de pais e filhos e crianças. Obrigada por ter vindo a conversar com a gente. Obrigada a você por abrir esse espaço, né? Seu momento, sua casa pra gente. Obrigada a todos também. Um beijo. Até a próxima. Beijo, Lai. Beijo, gente. Hoje é o último episódio da live, né? Desses bate-papos que eu faço dentro do projeto das séries inadequadas. Mas em setembro eu volto com a quarta temporada. Aguardem. Beijo, Lai. Obrigada, gente. Obrigada, gente, por estarem aqui até agora. Muito feliz de poder contar com a presença de vocês. A Inadequada termina a terceira temporada agora. Em setembro a gente retoma com a quarta temporada. E na quarta temporada eu vou convidar alguns rapazes para virem conversar aqui com a gente, tá bom? Beijo, Carlinha. Obrigada por tudo e por todo o carinho. Tchau. Beijo, gente. Obrigada.